Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, depois de um tempo aí sem produzir análise especial, retomando aí a partir de hoje. Desta vez vou falar sobre as ações da Marfrig em MRFG3, neste pregão do dia 29/1/2020. Então vamos lá, começando aqui falando sobre a questão do critério, né, da análise especial, para quem ainda não conhecia. Essa análise especial, o foco dela é falar desde o longo prazo até o curto prazo, cenário gráfico que está inserido esse ativo, o foco é em cima da análise técnica. Então vamos lá, falar desde o gráfico anual, gráfico quadrimestral, mensal, semanal, gráfico diário. Então o objetivo é traçar justamente esse cenário para poder ter estratégia, seja estratégia de prazo maior, seja até estratégia de curto prazo. Essa é a ideia dessa análise aqui especial. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Antes de dar início aqui a essa análise, já te peço para que você se inscreva aqui gratuitamente no meu canal no YouTube Dalto Vieira Investe. Procedimento simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se você estiver vendo a imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dela, vai aparecer a opção para você clicar em se inscrever. Se não estiver vendo essa imagem, na parte inferior do vídeo também tende a ter aí um botão para você se inscrever gratuitamente no canal. E para receber todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, e principalmente até as carteiras de ações, carteira mensal, a carteira perspectiva e a carteira exponencial, segunda-feira tem a atualização dessas carteiras. Então aqui é só você clicar no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa ter acesso ao canal DV Invest, onde você vai receber todo esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Gráfico anual, então, da MRFG3. Nós temos aqui, basicamente, uma retomada da tendência de alta, uma retomada de uma expectativa de alta. O papel vinha num processo de 4 anos aqui muito forte para baixo, que perdeu a mínima histórica. Depois tenta se recuperar de maneira fraca, faz 4 anos fraquinhos comparado aos 4 anos de bastante força, para justamente nesse piso aqui, nesse antigo fundo, nesse que seria a laje ali, o teto importante, a resistência, e gera um sinal de topo, ou seja, o caminho mais provável para esse ativo era esse caminho aqui para baixo. Depois, se estivesse no gráfico aqui, até esse candle não tivesse esses dois, o caminho mais provável era para baixo. Só que o que aconteceu? No ano passado, a ação reverteu completamente essa expectativa e, consequentemente, reverteu o cenário baixista para um cenário mais de alta neste momento. Ou seja, o que vai ser importante, então, acontecer nesse ativo após o ano passado, que gerou uma alta de 82,42%? Não mais voltar para baixo dessa região aqui, região esta na faixa de R$ 7,32 a R$ 7,24, ou seja, a permanência no gráfico anual acima desse patamar reforça a chance de poder continuar subindo. Logicamente que o ideal é que permaneça inclusive acima dos R$ 10, trabalhando acima dos R$ 10. O fechamento do ano passado foi de R$ 9,96. Nesse ano apresentando alta de R$ 13,86. Logo, gráfico mensal, temos uma expectativa mais positiva para essa ação. Dessa forma, nas periodicidades mais abaixo, fica um cenário mais da gente ficar de olho em possibilidade de entrada, pensando em um prazo maior nessa ação. Quadrimestral, nós temos justamente o sinal que eu mencionei de que a expectativa maior seria de baixa, bateu ali na resistência, gerou sinal de baixa, mas reverteu aqui para cima. Então acabou com a expectativa de baixa e entrou uma expectativa de alta. O que muda essa expectativa pelo gráfico quadrimestral? O retorno do preço para baixo desse nível aqui, uma região aqui na faixa de R$ 8,40 a R$ 8,14. Então, se houver um candle fechando para baixo dessa região, já seria um sinal mais negativo em relação à expectativa que tem nesse momento, porque ela gerou um candle muito forte no gráfico quadrimestral, que parou agora em cima dessa resistência, teve até um fechamento já mais alto do que essa resistência inicial que tinha aqui, que pode funcionar como suporte, uma região por volta dos R$ 11,00, e parou em cima dessa dupla resistência aqui, uma região de R$ 12,41 e R$ 12,65. Após essa região, eu vejo aqui que ela está no processo de correção desse grande candle de alta, que eu vou falar mais sobre no gráfico mensal ou no gráfico de menor periodicidade. Então está num processo de correção, que pode dar continuidade ainda ao movimento subida nesse quadrimestre. Qual seria o próximo nível de teto? Aqui a gente tem um teto inicial nessa faixa que eu já comentei, 12,41 a 12,65. Qual seria o próximo teto passando desse aqui? O próximo teto que eu diria resistência importante. Lá por volta dos R$ 17,75, depois teria uma região mais na faixa de 21 a 23 reais. Essa região mais próxima da máxima histórica desse ativo. Então esse seria o principal nível ali de resistência. Eu faço a projeção de alta só desse candle, ou seja, o candle que reverte
a tendência, que o candle que reverte a expectativa de queda desse papel, se eu faço a projeção, vou fazer até uma projeção diferente, que é daqui para cá um pivô de alta. Então, fazendo essa projeção alternada, pegar aqui a projeção alternada, a gente teria um primeiro nível de projeção 9,31, segundo nível na faixa dos R$ 13,64. Esse aqui seria o nível de projeção para esse ativo. E aí, fazendo a projeção do candle em si, só do candle, que é o candle que faz a reversão, projetando aí 100% dele, a gente estaria apontando lá para máximo histórico, ou seja, o tamanho desse candle sendo projetado aqui para cima, a gente teria ali a região dos 23,39 como projeção de alta. Lembrando, isso significa dizer que o ativo vai lá, é como se fosse um preço-alvo? Não. Isso é uma referência, mas não significa dizer que a ação vai bater lá, se vai continuar subindo, se vai continuar com essa expectativa de alta. O fato é que dentro desse cenário positivo, o meu interesse maior é muito mais por planejar operações na ponta compradora nesse ativo. Gráfico mensal. O que nós temos aqui no gráfico mensal? Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e aqui gerando mais um fundo ascendente e um pivô de alta. Nesse mês, que está com alta de 14,16%, superou já a máxima do topo anterior, que é essa região aqui de 12,14, podendo dar continuidade ao movimento de subida. E se houver aqui um retorno do preço para baixo, muda o cenário desse ativo? Para mim, não. O que mudaria o cenário desse papel, é retornar para baixo dessa mínima aqui, ó, que seria uma região ali de antigo topo, com a região mais testada, então funcionando como patamar de suporte, junto com essa mínima. Enfim, uma região ali por volta dos R$ 8,27, que vai coincidir com aquela região que eu falei no quadrimestral, que é aqui, ó, voltar para baixo desse nível, que é a região ali de R$ 8,40 a R$ 8,14. Enfim, retorno para baixo desse preço começa realmente a gerar um sinal mais negativo de mudança de expectativa ou de perspectiva para esse ativo. Nesse momento, a expectativa mais de alta, topos e fundos ascendentes, e esse mês está gerando um sinal de alta. Pode ficar ainda aqui travado, fazendo uma correção maior que eu já mencionei aqui desse nível de resistência do gráfico quadrimestral, mas a expectativa, até que se prove o contrário, é mais para cima, é mais para planejamento de operações na ponta compradora. Daria já para buscar uma compra aqui, pensando no prazo maior? Sim, daria para, pensando em ficar meses posicionado nesse ativo, daria para pensar em compra já no nível que se encontra. Pensando numa carteira de prazo maior, ficar meses posicionado nessa expectativa de poder ter algo para cima. O que realmente mudaria é retorno do preço para baixo desse patamar aqui, mudaria a expectativa do papel. Gráfico semanal. Né? Gráfico semanal desse ativo. Só para falar um detalhe também importante aqui no gráfico mensal. Na verdade, é do gráfico semanal que eu quero comentar o detalhe sobre a correção. Então, aqui no gráfico semanal, nós temos aqui, ó, topos e fundos descendentes, que era uma tendência de baixa, só que a tendência de baixa dentro de um longo movimento de alta desse, significa dizer que isso aqui está mais para uma correção que em ABC, A, B, C. Ou seja, uma correção em duas etapas desse movimento de subida, A, B, C. Então, dentro dessa correção, A abriu aqui forte para cima, gerou um novo movimento forte para cima e rompeu essa máxima, ou seja, retomou a tendência de alta em termos de topos e fundos ascendentes. Retomou a tendência de alta e agora está acontecendo um retorno do preço em cima de um patamar que foi rompido, que era de um topo anterior. Ou seja, uma região aqui na faixa dos 11,10. E o interessante é o seguinte, colocando Fibonacci em cima desse movimento de subida, nós temos aqui 11,17, aí tem a região ali dos 11,10, bem testada. Abaixo disso, retração de 50% do que subiu seria em 10,78. Então, o preço retornando para esse patamar aqui, freando esse movimento de queda, fica interessante para se buscar a entrada de médio prazo na formação de fundo ascendente no gráfico semanal. Seria aceitável até a região ali dos 10,40, ou seja, se retorna ainda mais para baixo, gera o sinal mais forte para cima, foco ainda em compra. Se voltar para baixo dos 10,40, já é um indício um pouco maior de perda de força nessa tendência. Né? Se voltar a ficar trabalhando, fechando para baixo da média, que está em 10,90, já é um primeiro sinal. Segundo sinal, que já traz uma expectativa mais negativa, o retorno do preço para baixo dos 10,40. Enquanto permanecer principalmente acima dessa região aqui, em cima da média móvel de 13, gerar sinal de alta, foco maior em buscar operações na ponta compradora aí em cima de MRFG3. Para quem for operar pelo gráfico semanal, querendo ficar 3 semanas posicionado, de 3 semanas a 10 semanas posicionado nesse papel,
um dos pontos seria justamente aguardar alguma sinalização de alta. Ela pode acontecer aqui através de um fundo ascendente, em cima da média, ou ela pode acontecer ela ficando aqui de lado também, e depois fazendo um rompimento aí para cima. Ficando, por exemplo, tem aqui umas duas, tem essas duas, ficar mais umas 2 semanas e depois faz um rompimento para cima também seria outra alternativa de se buscar a compra quando fala rompimento de R$ 12,56. E aí, logicamente, começaria a olhar lá para a região dos R$17 que eu tinha comentado, R$17,75, por volta dos R$17,75, que seria o próximo teto importante acima da região dos 12,41 a 12,65 que eu comentei no gráfico quadrimestral. Seguindo então gráfico semanal em tendência de alta, gráfico mensal em tendência de alta, expectativa de subida também tendência de alta no gráfico quadrimestral, enfim, ativo alinhado para cima, cenário gráfico positivo, até que o mercado nos mostre algo diferente disso. Como eu costumo dizer, eu não sei o que vai acontecer com o preço. Pode despencar esse ativo e lá para voltar para 9,25? Pode. Mas dentro do cenário, de maneira geral, de diversos prazos operacionais, a probabilidade maior é de alta. Agora, o que vai acontecer nesse mês, se vai fechar em alta, se vai fechar em baixa, está em alta. Mas se vai fechar realmente em alta, provavelmente, porque no mês está próximo de acabar, a gente já está no dia 29. Mas eu só quero dizer que eu não sei dizer o que vai acontecer hoje, se vai fechar, está em queda hoje de 1,56%, se vai fechar realmente em baixa hoje, se vai fechar em alta amanhã, depois de amanhã, enfim, eu não tenho esse controle e nem desejo ter. O que eu desejo mais ter, tecnicamente falando, é identificar o cenário como um todo para eu traçar estratégias de compra ou mesmo de venda em cima desse cenário gráfico. E a partir dessa estratégia que é traçada, desenvolver, já ter em cima dessa estratégia traçada uma gestão de risco para, se der certo, tentar ganhar mais quando der certo e, se der errado, perder pouco quando dá errado a operação. Essa é a minha forma de trabalhar. Pregão de hoje, queda de 1,64%. Qual o cenário gráfico de curto prazo nesse papel? Se eu olho para o gráfico semanal que eu vou colocar aqui do lado, eu vejo um movimento de queda, está na correção. Então, há uma boa chance do gráfico diário ou estar dentro de uma tendência de baixa ou dentro da tendência indefinida. Se eu olhar os pequenos movimentos aqui, ó, chegou nessa máxima, veio até aqui, veio aqui para cima, veio aqui para baixo, tentou subir de novo, volta aqui para baixo, tenta subir aqui de novo e volta aqui para baixo. Ou seja, eu posso ver uma tendênciazinha de baixa de topos e fundos descendentes. Só que essa tendência de baixa, lembram do que eu comentei do gráfico semanal? Do gráfico semanal dessa correção aqui em ABC? É algo aqui, ó, força, e aqui força, correção em 2 etapas, algo está fazendo aqui no gráfico diário, algo parecido. Ou seja, para cair, está caindo, vamos dizer assim, no efeito sanfona, e para subir, subiu muito forte. Logo, ficaria atento para operações na ponta compradora, assim que gerar um sinal um pouco mais relevante de subida. Está no ponto importante, região de 11,43, até o patamar de R$ 11,27, que é a região desse fundo aqui anterior. Observe que isso aqui era uma resistência, que passou a funcionar aqui na frente como suporte, como um fundo. Aí ele perde esse fundo e volta a funcionar aqui como resistência. Então está agora batendo justamente nessa região, brigando com essa região. Então, algum sinal mais forte dos compradores para cima dessa região vai me chamar a atenção para avaliar uma compra, mesmo ainda não estando em tendência de alta no gráfico diário. Então, é um patamar que dá para ficar de olho para fazer compra, mas até agora não encaixou entrada na ponta compradora para mim, em cima de MFG3, se o meu foco é fazer swing trade, se é ficar posicionado aí de 3 pregões até os 10 pregões, por exemplo, seria o foco do swing trade, é basicamente isso aí. Gerou qual o sinal de alta, então, Dalton? Um primeiro sinal de alta, ganhar força e fechar um pregão, por exemplo, para cima dos 11,68, já é um primeiro sinal positivo. O próximo desafio acima dos 11,68 seria justamente a região do gap, né? Esse gap aqui, esse buraco que ficou no gráfico. Se tiver dúvida do que é um gap de baixa, gap de alta, aqui no canal tem um vídeo de aprendizado sobre os gaps, gap de alta e gap de baixa, não só dos gaps de alta e de baixa, mas também falando sobre a classificação os tipos de gaps. Qual é o desafio, então, na região do gap, que é que passa por uma região de 2 topos anteriores ali por volta dos 11,86, 11,87. Depois tem um gap efetivamente para ele fechar completamente, região de R$ 12 a 12,10. Então, esse seria o desafio maior aqui desse papel, caso venha gerar um sinal de alta ali para cima da média móvel de 13 períodos, para cima dos 11,68. O desafio maior está mais próximo lá da região dos R$ 12 a 12,10, mas
O fato é, quais são as estratégias para o gráfico diário? Veio aqui caindo de maneira fraca, gerou sinal de alta, para cima ali da média, um sinal um pouco mais forte, daria para arriscar a compra. Outra forma, começou a subir aqui, veio para cima dessa região, já está acima dessa região e também dessa aqui, e passa a proporcionar fundo ascendente acima desse patamar, pelo menos de 11,86, ou fundo ascendente ou pivô de alta, também foco na posição na ponta compradora em cima de MRFG3. Então seria basicamente esse o cenário do ativo, as possíveis estratégias de entrada para esse papel, seja de curto prazo aqui do swing trade, seja também pensando no prazo maior. Lembrando, para longo prazo, daria para comprar já um pouco agora? Daria para comprar um pouco agora, aproveitar uma queda do preço dentro de um contexto positivo. O contexto pode mudar, mas nesse momento daria para alocar algum capital se você não for aguardar nenhuma sinalização de subida aí por parte dos compradores, além do cenário que já foi estabelecido. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.